A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, está escrito: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Não é o padre, não é o pastor ou qualquer outro nome, nomenclatura que se dê a um líder religioso que a sua escolha foi feita. A sua escolha se deu mediante a vida de Cristo, se deu mediante a sua estadia com o Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem é capaz, nenhum homem poderá dizer que ele é o responsável pela sua salvação. Não existe aquela história do purgatório, que se você orar tantas vezes, que se você rezar tantos Pais Nossos, tantas Ave Maria, você consegue fazer com que uma alma saia do purgatório. Isso foi algo criado pela religião há alguns anos como forma de ganhar dinheiro para a construção e a reforma do templo da Basílica de São Pedro. Então, por causa das indulgências, é que a igreja criou-se essa história a fim de que pudesse arrecadar dinheiro. Então, devemos sim agradecer pessoas, devemos sim agradecer, aliás, devemos agradecer ao Senhor Jesus Cristo por colocar no nosso caminho pessoas maravilhosas, pessoas que foram pelo próprio Senhor Jesus Cristo, usadas para que o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor Jesus Cristo, pudesse chegar até nós, pudesse ser revelada através do Espírito Santo a nossas vidas. Não podemos ser ingratos com aquelas pessoas que passaram ao longo dos anos que nós estamos caminhando com o Senhor Jesus Cristo e que foram bênção nas nossas vidas, foram um exemplo de vida para com Deus, alguns sim e outros nem tanto, mas que de certa forma serviu para o nosso crescimento, para que a nossa vida com o Senhor Jesus Cristo pudesse ser firmada não naquilo que pensamos, não naquilo que acreditamos, mas de forma íntegra, de forma completa em Cristo Jesus. Então podemos sim dizer que a nossa vida, o nosso ser, a nossa vocação em Cristo Jesus não se deu porque nós mesmos decidimos isso, mas ela se deu por causa do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu, nos selecionou para que nós pudéssemos fazer parte, para que nós pudéssemos estar com Ele a todo momento, a cada instante, em cada situação. Tendo isso em mente, sabendo que a eleição na qual fomos participamos, ela não foi feita por homem, ela não se deu por aquilo que o homem pensa, por aquilo que o homem imagina, mas ela se deu por causa da santa vocação de Cristo Jesus em favor de nós. Tendo essa consciência, nós não devemos temer nada que aconteça. Nós não devemos temer nada que possa acontecer conosco. Antes, pelo contrário, devemos permanecer firmes e fiéis àquilo que o Senhor tem, àquilo que o Senhor propõe para nossas vidas, para que, de modo claro, a gente possa anunciar, a gente possa pregar o Evangelho de Cristo Jesus, a fim de trazer as pessoas ao arrependimento, trazer as pessoas a uma convivência, a uma comunhão, a um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Um relacionamento real, único e sincero com o Criador, com aquele que cedeu a sua vida, concedeu a sua vida em favor de nós. Sem temer
qualquer tipo de argumentação religiosa que possa querer dizer se somos ou não salvos. Então, a minha eleição, ela se deu através de Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo, se eu confessei o Senhor Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador, por Ele eu fui eleito, por Ele eu fui selecionado para fazer parte desse time, para poder fazer parte de um grupo seleto de pessoas da qual com Ele irá habitar. Então eu não tenho que me preocupar com o sistema religioso que muitas das vezes vão querer me julgar porque eu contenho tatuagens, que muitas vezes vão querer me julgar porque eu uso brinco, ou porque eu uso cabelo comprido, é porque eu sou mulher e uso calça, é porque eu sou mulher e meu cabelo é curto. Ah, porque eu não sou dizimista, eu não sou ofertante. Eu não tenho que me preocupar com o que a religião vão dizer. Nos últimos tempos, nós temos visto pessoas meterem bronca, questionar pessoas que não se identificam com placas de igreja, que não se identificam com denominações religiosas, ainda que essas mesmas, entre aspas, se diz ser representante do Senhor Jesus Cristo. Existe um grupo de pessoas que ela não se identifica, que ela não se sente confortável por causa do ensinamento, por causa da doutrina que é ensinada nesses locais. Então, os líderes religiosos, principalmente evangélicos, eles estão ficando temerosos, estão se levantando contra, dizendo que as pessoas que não congregam, as pessoas que saíram das suas igrejas, que não concordam com o sistema religioso, eles estão desviados. Mas deixa aqui esclarecer uma coisa para você. Deixa eu mostrar para você o que é você estar desviado da presença do Senhor Jesus Cristo. O que a religião, principalmente a evangélica, diz é fora do contexto bíblico. Não tem um baseamento bíblico para a pessoa dizer se é ou não afastada, desviada da presença do Senhor Jesus Cristo. O que pesa mais? Judas Iscariotes, que cumpriu o seu ministério, traindo o Senhor Jesus Cristo? Ou o apóstolo Pedro, que negou-o por 3 vezes? Qual tem um peso maior? Judas, ele nasceu com esse propósito. Ele foi escolhido para trair o Senhor Jesus Cristo, para que através da sua traição todos nós hoje fôssemos libertos. Então devemos louvar ao Senhor Jesus Cristo, devemos agradecer ao Senhor Jesus Cristo por ter escolhido Judas Iscariotes para que ele fosse o traidor, ele pudesse apontar quem era Jesus. Da mesma forma, quando você vai para o Jardim do Éden e você pega a vida de Adão e Eva, se Adão e Eva tivessem cumprido a risco aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia lhe determinado, hoje eles estariam ainda no Jardim do Éden. Mas através do seu pecado, através da sua desobediência, hoje nós estamos tendo a oportunidade de voltar para a presença do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo Ele não só mais como nosso Criador, mas como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Deus absoluto. Então não se pode condenar uma pessoa por causa dos atos na qual ela faz. Eu não sei se no momento de angústia, eu não sei se no momento de dor, de sofrimento, por ver que ele havia traído uma pessoa justa, uma pessoa honesta, correta,
Ele se arrependeu. O problema de Judas foi não ter reconhecido o Senhor Jesus Cristo como Deus absoluto. Muitos de nós hoje que se dizem cristãos também encontram a mesma dificuldade na qual Judas encontrou, de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como Deus único e verdadeiro. O islamismo reconhece o Senhor Jesus Cristo. Até no Alcorão fala do Senhor Jesus Cristo, mas não reconhece como Deus único e verdadeiro. E tantas outras religiões assim também. Então esse é o problema. É o não reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o único Deus soberano absoluto que governa todo o universo. Por querer dividir a glória dele com outros, abre aspas, deuses, é que eles encontram dificuldade de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Deus único e absoluto. E tem muitos cristãos que da mesma forma pensa, age, fala. Então não é o que a pessoa faz, não é a forma da pessoa falar, a forma da pessoa agir que vai condenar. Mas por que esses líderes religiosos têm muito pegado no que eles chamam de desigrejados? Porque a renda das suas igrejas tem caído. As contribuições na qual fazem eles manter a sua luxúria, o seu anel de ouro, o seu relógio importado de mais de 100 mil reais, cai. E nessa arrecadação baixa é que está o problema. Então eles querem que ficamos filiados aos seus templos religiosos, contribuindo. Mas a verdade é que pela graça nós somos salvos. Somente pela graça. Nada além da graça. Não é o tempo que eu passo dentro de uma instituição religiosa, não é os anos que eu tenho dentro de uma igreja é que diz se eu sou salvo ou não. Não é a minha carteirinha de membro, a minha ficha de dizimista que diz se eu sou salvo ou não. Mas se o meu coração, a minha mente, ela está voltada totalmente para o Senhor Jesus Cristo. Ela esteja voltada exclusivamente para fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer, aquilo que o Senhor Jesus Cristo determina, aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer para a minha vida. E quando eu entendo isso, quando eu faço isso, quando eu pratico isso, a presença do Senhor Jesus Cristo, ela se torna algo real, ela se torna algo verdadeiro, ela se torna algo único, absoluto na minha vida. Então não teme com que os evangélicos dizem que os desviados, os desigrejados, eles não têm parte, eles não vão ser salvos, porque nenhum homem no mundo tem a condição de dizer quem pode ser salvo e quem não pode ser salvo. É lógico que nós sabemos que existem pessoas que entregaram a sua alma para o diabo em prol de algo material na sua vida, por causa de fama, de dinheiro, de sucesso. Essas pessoas, eu tenho a minha dúvida que se elas se arrepender, voltar-se para o Senhor Jesus Cristo, elas poderão ser salvas. Mesmo assim, eu não posso julgar, porque talvez uma pessoa que no passado era satanista e hoje ela não se vê mais, ela se arrepende, ela conhece a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela resolve seguir a verdade, ela resolve seguir a vida abandonando a escuridão
escuridão, as trevas na qual ela vivia. Ainda que essa pessoa no passado, antes de se tornar uma pessoa satanista, antes de vender, abre aspas, a sua alma para o diabo, ela tenha sido uma pessoa cristã, eu acredito que se ela verdadeiramente se arrepender, existe chance, condições dela ser salvo, que senão não teria a passagem do filho pródigo, que estava na casa do Senhor, que estava na presença de Jesus Cristo e resolveu sair para conhecer o mundo. E nesse sair para conhecer o mundo, muitas coisas são nos apresentadas. Álcool, sexo, drogas, prostituições, luxúrias, lascívias, roubo e tantas outras coisas que a gente poderia enumerar aqui. Não pensa que o filho pródigo, ele simplesmente pegou o que era dele de direito, colocou no bolso e foi pra balada curtir. Não. Se você for ampliar o leque na qual a palavra do Senhor Jesus Cristo nos dá, você vai entender que quando fala que ele pegou a sua parte naquilo que ele achava que ele tinha direito e saiu para conhecer o mundo. O conhecer o mundo pode ser muitas coisas. A questão é o seguinte: muitos que saem da presença do Senhor Jesus Cristo, que resolvem conhecer o mundo, que vira as costas para o Senhor Jesus Cristo, automaticamente ela está negando ao Senhor. Mas isso não significa que se ela se arrepender, se ela voltar-se para a presença do Senhor, e o voltar aqui não é se tornar uma religiosa, porque para que eu seja salvo, eu tenho que abrir mão da religiosidade. Eu não posso ser uma pessoa que frequenta uma religião, ainda que essa mesma se diz ser uma religião cristã. Eu não posso. Para seguir o Senhor Jesus Cristo, eu tenho que ser livre, eu tenho que ser liberto, eu tenho que ser limpo, não somente das coisas do mundo, mas da religião. Porque a religião foi a grande responsável pela crucificação do Senhor Jesus Cristo. Foi os religiosos que não aceitou o Senhor Jesus Cristo como Deus único e verdadeiro. Foi a religião que não reconheceu, mesmo que a própria palavra dizia tudo com relação ao Senhor Jesus Cristo. A religião não aceitou, porque o Senhor Jesus Cristo pregava contra aquilo que era falado pelos líderes religiosos. Então a necessidade que temos, a necessidade de voltarmos para a presença do Senhor Jesus Cristo, ela não está condicionada a frequentar, mas está condicionada a eu ter um coração quebrantado, a ter um coração transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da cruz, pelo poder do sangue. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 22, está escrito: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Muitas dores, muito sofrimento ainda haverá de acontecer por esse mundo, mas o Senhor há de abreviar as nossas vidas, a fim de que a gente não seja co-participante de todo o sofrimento que está guardado, que está reservado para aqueles que não confessar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não aceitar o Senhor Jesus Cristo como Deus único, como Deus poderoso. A vida daquele que em Cristo está será abreviada para que ele não possa conhecer, para que ele não venha experimentar
o sofrimento total, a angústia de ver algum parente querido, de ver um filho, um pai que não aceitou, que não confessou o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, se perdendo, tendo a sua alma lançada no lago de fogo. O Senhor não quer que passamos por isso. O Senhor não deseja isso para nossas vidas. O Senhor não quer que nenhum dos seus filhos, nenhum dos seus eleitos passem por esse sofrimento. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, está escrito: conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Se você crê em Cristo Jesus, se você o aceitou na sua vida, você não tem que se sentir culpado por nada. Então, se você não tem que sentir culpa, você não tem que se prender num conceito religioso, você não tem que se tornar membro de uma igreja católica ou de uma igreja evangélica, porque se você ali não tiver, você não terá paz, você não terá comunhão com o Senhor. Aonde na Bíblia está escrita? O Senhor não fundou para si nenhuma igreja. As igrejas, os templos religiosos, esse negócio que a gente toca, que a gente esbarra, esse telhado onde as pessoas ficam debaixo, não passa de construções feitas por homens para supostamente cultuar, homenagear o Senhor Jesus Cristo. Mas a minha homenagem, o meu cultuar ao Senhor Jesus Cristo, ele se dá diariamente, constantemente, é no meu dia a dia, é em casa, é no trabalho, é na rua, é onde eu esteja, em qualquer ambiente que eu esteja, eu possa levar, eu posso cultuar, eu posso adorar o Senhor Jesus Cristo, através do testemunho na qual eu dou, do testemunho na qual que eu levo, por dizer que sou cristão, por dizer que tenho o Senhor Jesus Cristo como Deus único e absoluto na minha vida. Entenda, não há necessidade, não tem o porquê de você voltar-se para esse mundo, voltar-se para um conceito religioso, com medo de você acabar perdendo a sua salvação se você não tiver filiado à igreja A ou à igreja B. Entenda, você tem que estar filiado, o seu cordão umbilical tem que estar ligado ao Senhor Jesus Cristo, de modo que você possa simplesmente depender de um modo exclusivo dele, do Senhor Jesus Cristo, na qual vai te alimentar, vai te ensinar, vai te educar dentro da sua palavra, dentro do seu evangelho, dentro daquilo que ele quer, dentro daquilo que ele almeja para a sua vida. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor determina para a sua vida, é isso que o Senhor planeja para cada um daqueles que confiam, que entregam sua vida para Ele. E não que você se torne um religioso, senão o templo do Senhor. Aquele lá em Israel, em Jerusalém, ainda estaria de pé. E nós sairíamos da onde que nós estamos para ir lá buscar a presença do Senhor, como era feito antigamente, como era feito no passado. Porém o Senhor já havia dito antes do templo ser destruído pelo imperador Tito, 70 anos depois da sua morte, da sua crucificação, que o Senhor procurava pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, adorar o Senhor em espírito e em verdade não está condicionado à parede, mas está condicionada à minha vida. Em mim contém o espírito, em mim contém a alma, e eu com sinceridade, com verdade, eu tenho que adorar, eu tenho que louvar, eu tenho que exaltar o Senhor Jesus Cristo. Não uma vez por semana, aos domingos, não nas quarta-feiras, não nas sessões de descarrego na sexta-feira,
mas a cada instante, a cada momento no meu dia a dia, para que assim eu possa contemplar, para que assim eu possa louvar, para que assim eu possa adorar ao Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo, porque Deus amou tanto o mundo, que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Para você não perecer, você não tem que ser membro de uma instituição religiosa. Você tem que crer em Cristo. E para crer em Cristo, eu tenho que ter comigo a Bíblia, eu tenho que ter comigo a palavra da verdade, a palavra transformadora. É crer em Cristo, acreditar que Ele veio como homem, como ungido, e com seu sangue santo derramou-se sobre a cruz, para que ali simbolizasse o pagamento da dívida, na qual eu tinha, na qual você tinha, na qual nós tínhamos com Ele, por causa do pecado que carregamos. E hoje já não temos mais. É porque não pecamos? Não. É por causa do seu sangue que nos cobre. É por causa do seu sangue que nos reverte de todo pecado. Então eu não preciso ser membro, eu não preciso ser partidário, eu não preciso ser filiado a uma instituição religiosa para que eu possa ter comunhão, para que eu possa ter um relacionamento com Cristo. Basta o quê? Basta eu aceitar, basta obedecer o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina, para que assim eu possa obter a vida eterna, para que assim eu possa obter a salvação. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, está escrito: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Nós vencemos o mundo pelo sangue de Cristo que foi derramado em favor de nós, pela sua palavra, que é o testemunho, que é o nosso manual de instrução, pela negação dos nossos querer, da nossa vontade, do nosso desejo, dia após dia, para que a cada vez que negamos a nossa vontade, o Senhor Jesus Cristo possa crescer em nós, o Senhor Jesus Cristo possa elevar-se sobre as nossas vidas, e assim caminharmos até chegar um momento em que, com o Senhor Jesus Cristo, poderemos estar, que o Senhor Jesus Cristo haveremos de nos encontrar, de modo que agora já não pensamos mais com a mente humana, mas pensamos com a mente do próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 12, está escrito: e de Benjamim ele disse: amado do Senhor, habitará em segurança junto a ele, e o Senhor o poderá de todos os dias, e ele habitará em seus ombros. Em segurança nós moramos, em segurança nós habitamos com o Senhor. Debaixo das suas asas a gente encontra abrigo.
Debaixo dos teus braços, em seus braços, nós encontramos o consolo. Porque o Senhor protege, porque o Senhor abraça, porque o Senhor ama aquele que entregou a sua vida a Ele, aquele que renunciou o seu querer, a sua vontade e dedicou a sua vida tão somente ao Senhor Jesus Cristo. Que dessa forma nós também possamos ser abraçados pelo Senhor Jesus Cristo, protegidos em seus braços, fundamentado na sua palavra, pregando o seu evangelho, anunciando a sua verdade. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, está escrito: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus, desde o princípio, vos escolheu para a salvação, através da santificação e da convicção da verdade. Não fomos salvos porque nos tornamos evangélicos. Não fomos salvos porque saímos da igreja católica e formigamos para a igreja evangélica. Ou não somos salvos porque temos como a igreja católica como a nossa igreja raiz fundada pelo Senhor. Mas somos salvos porque a nossa vida agora está fundamentada na palavra do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade que nos traz a convicção da salvação, a verdade que nos faz abandonar os nossos querer, as nossas vontades, os nossos desejos e passamos a praticar aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A verdade que liberta, que transforma, a verdade que reveste-nos contra o pecado. Então entenda, não foi porque nos tornamos católicos, não foi porque nos tornamos evangélicos, é que temos a vida eterna, mas porque confessamos o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E a Ele, tão somente a Ele, entregamos a nossa vida, renunciando à nossa vontade, renunciando aos nossos desejos, renunciando aquilo que acreditamos, aquilo que pensamos, aquilo que temos como filosofia de vida, para poder obedecer a sua palavra, para que agora a nossa vida ela venha a ser fundamentada no Evangelho de Cristo Jesus, no Evangelho libertador, transformador, na qual é a palavra do Senhor Jesus Cristo. É a verdade contida para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele confia, possa ter a chance, possa ter um momento de paz, de graça, de reconhecimento. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor possa nos abençoar, possa nos fortalecer, de modo que a nossa vida agora ela não está ligada a mais a nós mesmos, mas a nossa vida agora ela vem estar ligada, ela vem estar voltada tão somente para o Senhor Jesus Cristo, tão somente para a verdade estabelecida pelo Senhor. Não mais o nosso querer, não mais a nossa vontade, não mais os nossos desejos, mas agora o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa vida, ela seja única, ela seja exclusiva ao Senhor Jesus Cristo. Creia na palavra,
Creia na Bíblia Sagrada. Pratique o Evangelho de Cristo Jesus. Não teme o que o mundo tem dito, o que o mundo tem falado, mas baseie a sua vida de um modo único e exclusivo na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele sim é o exemplo na qual devemos ter. O Senhor Jesus Cristo é a quem a gente deve admirar, a quem a gente deve ter devoção, a quem a gente deve obedecer, a quem a gente deve reconhecer como o pastor. Baseia a sua vida na Bíblia. Obedece o bom pastor que é Cristo, pois somente o Senhor Jesus Cristo, Ele foi capaz de dar a sua vida pelas ovelhas. Porque esses líderes religiosos na qual nós temos, muitos deles vivem em pecados, muitos deles não têm preocupação com a sua vida, com a sua alma. A preocupação deles se limita à oferta, ao dízimo que você possa entregar, que você possa depositar nos altares que eles ergueram em nome de Cristo. Então não tema, mas viva a vontade, viva o querer, viva aquilo que o Senhor tem planejado para a sua vida, para que você de maneira íntegra possa caminhar com o Senhor, negando os seus desejos, negando as suas vontades, negando os seus princípios e fundamentado naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor planeja para a sua vida. Você não precisa ter carteirinha de membro de nenhuma instituição. Você não precisa ter a carteirinha, seja da Deus e Amor, seja da Universal, seja da Quadrangular, seja da Batista, seja da Assembleia, da Bola de Neve e tantos outros nomenclatura de igrejas existentes. Mas o que você precisa ter, o que você precisa guardar, é a palavra do Senhor Jesus Cristo no seu coração. É guardar na sua mente que a sua vida, ela não pode e jamais deve estar condicionada às coisas que você venha a fazer, às coisas que você venha a praticar dentro dessas instituições religiosas, quer seja católica, quer seja as evangélicas, a fim de que, através da sua vida, através do testemunho que você possa dar com relação ao Senhor Jesus Cristo, você não mais olhará, você já não mais se imaginará da mesma forma, da mesma maneira que você se vê hoje. Viva a vida, viva a Cristo, a Ele seja dada a honra, seja dada a glória, seja dado o louvor, pois somente o Senhor Jesus Cristo foi capaz de entregar a sua vida em favor da humanidade, em favor daqueles que entregaram a sua vida a Ele, em favor daqueles que renunciaram os seus próprios princípios, os seus próprios conceitos, para que a palavra do Senhor, para que o Evangelho da salvação, ele possa ser de fato agraciado, ele possa ser de fato ser pregado através de nós. Mas que para que isso ocorra, é preciso, é necessário que nós entenda, que nós compreenda, que nós venha a praticar a palavra do Senhor. Que o Senhor seja conosco, a fim de nos sustentar, a fim de fazer com que a cada dia, a cada momento, a cada instante, nós estejamos cada vez mais em comunhão,
em bem-estar com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça esplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.